O tema do vídeo de hoje é prova teórica. Vamos falar de 7 dicas para você passar na prova teórica de forma simples e principalmente sem gastar dinheiro. É isso mesmo, sem gastar dinheiro. Já gostou do vídeo, né? Então deixa o seu like no vídeo, assista ele todo até o final e pode rodar a vinheta. Olá, tudo bom com vocês? Eu profetizo em nome de Jesus que sim. Para você que não me conhece, o meu nome é Vinícius Barros e eu serei seu instrutor de trânsito online. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Trânsito em Foco. E vamos para a aula. Bom, galera, no vídeo de hoje vamos falar de 7 dicas muito úteis para você passar na tão sonhada prova teórica do Detran. Vamos desmistificar este monstro que assombra muitos alunos com apenas dicas simples, mas dicas essas que, se forem usadas de forma correta, fazem toda a diferença no seu resultado da prova. Então, sem muita enrolação, e vamos para a primeira dica. Dica número 1. Ler com atenção. Por se tratar de uma prova, nela pode conter muitas pegadinhas. Pegadinha do malandro. Então, para que você não caia em uma dessas pegadinhas, você deve ler toda a prova com muita atenção. Leia pausadamente e preste atenção em cada palavra e cada pontuação. Afinal, uma vírgula ou um ponto mudam todo o sentido da frase. Isso pode se tornar até mais importante do que você estudar para a prova. É isso mesmo que eu falei. Não adianta você estudar para a prova sobre um tema velocidade máxima de cada via, sendo que a pergunta fala de velocidade mínima. E, como são palavras parecidas na forma de serem escritas e você não leu com atenção, você vai buscar uma resposta relacionada à velocidade máxima, porque é muito mais falado da velocidade máxima de cada via, sendo que a resposta deve ser metade da velocidade máxima de cada via. Você não entendeu, né? Vou te explicar melhor. Aqui vai um exemplo. Se a pergunta for: qual é a velocidade máxima para uma via arterial? A resposta correta para essa pergunta seria 60 km por hora, porque a via arterial é uma via de 60 km por hora de velocidade máxima. Mas se a pergunta for: qual a velocidade mínima para uma via arterial? Preste atenção, trocamos apenas a palavra máxima por mínima. Não mudamos em mais nada. Porém, a resposta agora passa a ser 30 km por hora. Por que essa variação? Porque é uma regra. Toda via tem a sua velocidade máxima. Lembrando, a mínima é sempre a metade. Então, se você não leu com atenção, do que adiantou você decorar todas as velocidades para cada tipo de via? E essa, por exemplo, é uma das questões que caem bastante em prova, tá ok? Então, viram como a leitura com atenção pode fazer toda a diferença no resultado da sua prova? Lembrando que na hora que eu falei que a leitura pode ser mais importante do que o estudo, é com base nas pegadinhas. Porque se você não estudar, vai ficar muito mais difícil de passar nessa prova. Vamos seguir. Segunda dica: palavras-chave. Muito cuidado com algumas palavras que podem restringir uma pergunta ou uma resposta, como, por exemplo, apenas, somente, exceto, só, exclusivo, menos, salvo, sequer, senão. Todas essas palavras poderão ser utilizadas de forma a restringir alguma coisa, e é muito complicado de ser usado de forma correta no trânsito essas palavras, pois o nosso trânsito é muito dinâmico e muda muito rápido, gerando mais opções para serem usadas. E como no trânsito, às vezes temos várias opções para fazer a mesma coisa, nem sempre uma única opção será dada como correta, e sim o resultado final alcançado. Também temos que dar uma certa atenção para as palavras correta, incorreta, verdadeira, falsa, certa ou errada. Por quê? Geralmente elas surgem em caixa alta, ou seja, tudo em letras maiúsculas, para chamar mais atenção,
e mesmo assim os alunos não vêm, ou seja, temos que usar a primeira dica: leia com atenção. E essas palavras podem mudar todo o sentido da pergunta, tá? Porque principalmente quando ele se fala de falso, de incorreto, porque ele não quer o que é correto, ele não quer o que é verdadeiro, né? E aí a primeira opção geralmente vai ter lá alguma coisa que é correta, porém a pergunta é incorreta. Mas você não prestou atenção, leu na pressa e aí você já sai marcando a opção e nem percebe que está caindo em mais uma pegadinha, tá? Então, utilize a primeira, utilize a segunda e vamos partir para a terceira dica de hoje. Terceira dica: interpretar o texto. O que eu falo com interpretação de texto em relação às questões dos simulados do Detran? Quando estou fazendo os simulados junto com os meus alunos, eu percebo que muitos leem as perguntas e, mesmo sem entender o que está sendo perguntado, eles começam a ler as respostas. Isso só vai gerar mais dúvidas. Por quê? Se você não entendeu a pergunta, como é que você vai achar a resposta certa? Pois, se você não entendeu o que está sendo perguntado, não tem como identificar se a resposta está coerente com a pergunta. Afinal, só pode haver uma única resposta correta para cada pergunta. Isto também serve para que você entenda qual vai ser agora a nossa quarta dica. A quarta dica é eliminar as respostas erradas. Bom, já aprendemos as dicas 1, 2 e 3 e já estamos usando todas elas agora. Agora é hora de eliminar algumas respostas erradas. É isso mesmo. Se você entendeu realmente a pergunta, você sabe que alguma dessas respostas não tem nada a ver com a pergunta. Então, podemos descartar essas respostas. Isso também tem que ser feito com as respostas onde apenas uma parte delas está errada. Ou seja, eu não posso ter uma resposta meio certa. Ela tem que ser totalmente certa. Se você ficou na dúvida, não elimine. Faça isso apenas com as respostas que você tem certeza que estão erradas, ou que não faça sentido com a pergunta que foi feita. Quinta dica: refazer a leitura da pergunta e das respostas em dúvidas. Fizemos os usos das 4 primeiras dicas, e mesmo assim não chegamos à resposta correta. Bom, é hora de ler novamente com bastante atenção a pergunta e junto com uma das respostas em dúvida. Se isso não servir ainda, você deve realizar a leitura com todas as respostas em dúvidas. Ou seja, leia a pergunta e junto com uma das respostas. Leia de novo a pergunta e lê mais uma resposta. E assim você vai fazendo até a última resposta em dúvida para você chegar à resposta correta. Dica número 6. Marque uma resposta e siga para a próxima questão. Muitos vão dizer que isto não é uma dica, mas vamos lá. Vamos dizer que eu, Vinícius, não entendo nada, mas nada de avião. Nem nunca voei e me deparo com a seguinte pergunta: qual procedimento todo piloto deve realizar antes da decolagem? Bom, legal, né? Podem me dar apenas 2 opções de resposta e até 8 dias para responder. E eu nunca vou lembrar a resposta certa. Mas por que isso, Vinícius? São apenas 2 opções e você tem 8 dias para pensar? É muito simples. Eu nunca estudei nada sobre aviação. Então, não tem como eu lembrar. Você só pode lembrar de algo que você já viu, fez ou ouviu falar. Caso contrário, você irá chutar uma das respostas qualquer. Mas se você já estudou sobre algo e não está lembrando naquele momento, passe para a próxima questão, pois o seu subconsciente continuará trabalhando naquela resposta, enquanto você ganha tempo na sua prova. Lembrando-se que seu cérebro deve ser exercitado sempre. Então, permanecer em uma mesma questão por muito tempo não é uma boa opção. Isso deve ser usado também durante os seus estudos, porque temos sempre muita coisa para estudar, mesmo que seja uma mesma matéria. Varie entre os temas e tópicos da matéria o máximo que conseguir, pois nossa mente gosta de novidade
E isso vai fazer com que não se canse rápido e queira cada vez mais aprender. Não foque apenas em um único tema. Última dica. Dica número 7. A 7ª dica de hoje. Conferir respostas e fazer uma pré-avaliação. Volte em sua prova conferindo se todas as questões foram respondidas. E se você ainda tiver tempo, retorne com um pouco mais de atenção naquelas questões que você ainda está em dúvida. E faça uma conta de quantas questões você tem convicção que estão certas, pois você sabe que existe um percentual de acertos que você deve atingir. Se estiver muito longe de atingir a sua meta para ser aprovado, invista todo o tempo restante nas questões em dúvidas para tentar lembrar das aulas e até mesmo do que você estudou em casa, pelo simulado ou livro. Bom, galera, esse foi o primeiro vídeo do nosso canal Trânsito em Foco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like no vídeo. Isso vai me ajudar muito para eu saber se o nosso conteúdo está sendo passado de forma fácil e clara. Se você tem mais alguma dica para somar ao nosso vídeo, escreva aqui embaixo nos comentários qual é a sua dica. Ou quais dicas você usou na sua prova teórica para ter a sua aprovação. Se você estiver com alguma dúvida relacionada a trânsito, também coloque aqui embaixo nos comentários. Quem sabe a sua dúvida pode ser tema de um próximo vídeo, e eu também irei responder aqui nos comentários do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser informado das próximas aulas. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis e me ajude a divulgando o nosso canal com todos os seus amigos e familiares. Até mais, um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.